Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Vamos mostrar nesta mensagem a bússola de Deus. E quem obedecer à bússola de Deus não erra o caminho do céu, porque a bússola de Deus mostra o caminho certo. A bússola de Deus é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas mostram os dois caminhos. Os humanos da terra só erram o caminho se quiserem errar, porque a bússola de Deus ensina o caminho certo para os humanos da terra andarem. O sábio sabe que a bússola de Deus está apontando para cima, para que os humanos da terra se desviem do inferno que é aqui embaixo. Veja o provérbio de Salomão, capítulo 15, versículo 24. Salomão sabia muito bem que a bússola de Deus aponta para cima, e a bússola de Deus aponta para os céus, e a bússola do inimigo aponta para baixo. Amado ouvinte, muito cuidado com a bússola do inimigo das nossas almas. Ouçam mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, está sendo revelado por Deus este santo ministério para revelar segredo dos céus, mostrando para os religiosos da terra o que se precisa fazer nesses últimos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. O Ministério Atalaia da Última Hora não tem a intervenção dos homens terrenos. O Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original, tem o seu fundamento nas Escrituras Sagradas. Não vamos além das Escrituras Sagradas. Nós andamos passo a passo com as Escrituras Sagradas. Só vamos até aonde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Para cada época, Deus tem um atalaia para levantar na terra. Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu este pequeno servo com muito desejo de servir a Deus com sinceridade. Deus viu que este pequeno servo não é hipócrita como os fariseus, porque Deus é onisciente e Ele sabe de todas as coisas, até mesmo o que os homens pensam, que as coisas que eles pensam que estão ocultas aos olhos de Deus. Deus está vendo o tamanho da apostasia nos religiosos da terra neste século XXI. Deus, neste século XXI, tem um recado para os religiosos da terra. E este recado de Deus está sendo dado através de um atalaia de Deus. Deus está levantando como seu porta-voz para falar com os religiosos da terra. Todas as vezes que eu me sento para escrever uma mensagem, o Espírito Santo fala ao nosso coração que a rejeição às nossas mensagens vai ser grande pelos religiosos da terra. Mas Deus fala para o seu atalaia: não se preocupe, se os religiosos da terra não aceitarem as suas mensagens de aconselhamento, dá o meu recado, o que eles ouçam ou deixem de ouvir. Faz o que Deus está te mandando fazer. Um dia eles vão saber que esteve no meio deles um porta-voz de Deus falando para o povo religioso da terra, e eles não quiseram dar ouvido. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra em Apocalipse 22, versículo 16 a 21, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Venha, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, Deus não escolhe aqui na terra qualquer um religioso para ser o seu atalaia. Quando Deus escolhe um atalaia aqui na terra, Ele capacita este atalaia para falar somente a verdade. Um atalaia de Deus não inventa visões falsas, nem profetiza visão da sua própria vontade. O atalaia de Deus fala aquilo que Deus fala ao seu coração. É como disse o Senhor Jesus Cristo em Lucas 6,45: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca.
Do coração de um atalaia de Deus não pode sair coisas maus, porque dentro do coração de um atalaia de Deus só sai coisas boas. Um atalaia de Deus não tem maus conselhos para ninguém aqui na terra. A missão de um atalaia de Deus é avisar o grande perigo que está correndo os religiosos da terra por não obedecerem às santas palavras do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões aqui na terra. Uns acrescentam e outros diminuem, mas não querem obedecer à palavra original, assim como ela foi escrita. As escrituras sagradas hoje, no século XXI, não têm validade para mais de 50% dos religiosos do século XXI. O que prevalece hoje no século XXI é dogmas religiosos, doutrinas variadas, que não estão de acordo com a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Como atalaia de Deus, nós ficamos nos perguntando a nós mesmos, aonde a humanidade religiosa do século XXI querem chegar? Porque o próprio Jesus Cristo disse que ninguém pode acrescentar nem diminuir. Quem acrescenta não tem direito de entrar na cidade santa. Quem diminui não tem o direito de entrar na cidade santa também. Vão ficar do lado de fora. O Senhor Jesus Cristo dá uma lista dos que vão ficar do lado de fora da cidade santa e não vão poder entrar no reino de Deus. São eles os feiticeiros, os idólatras, os homicidas, os adúlteros e todos que amam e praticam a mentira. O primeiro da lista a ficar do lado de fora da cidade santa é os cães. Depois vem os feiticeiros e depois os adúlteros e os que amam e praticam a mentira. O que vem a ser os cães e os feiticeiros hoje no século XXI para os religiosos de hoje? Que ainda não acreditam nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Para os que ainda acreditam nas Escrituras Sagradas como inspiração divina, o que vem a ser um adúltero hoje no século XXI, o que vem a ser um homicida hoje no século XXI, o que vem a ser um idólatra hoje no século XXI, o que vem a ser amar a mentira hoje no século XXI, o que vem a ser um atalaia de Deus hoje no século XXI, o que realmente é um atalaia de Deus hoje no século XXI. Como Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo Deus de geração em geração e vai continuar sendo Deus até a consumação dos séculos. O Deus do passado que falava com os seus atalaias do passado é o mesmo Deus que está falando com o seu atalaia do século XXI. Tudo que o atalaia de Deus escreve, Deus assina embaixo. Veja Isaías 44, 26. Deus assinando o que o profeta Isaías estava escrevendo. Deus disse, sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Veja Ezequiel 3, 1 a 27. Deus fala para o seu atalaia que antes de ele sair para dar o seu recado para os religiosos de Israel, ele comesse um rolo de um livro. Assim ele fez, comeu o rolo de um livro e depois que comeu o rolo do livro, Deus capacitou o seu atalaia para ir dar o seu recado. O atalaia disse para Deus que o povo não ia ouvir a sua mensagem. Deus disse para o seu atalaia, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir, dá o meu recado, porque são casa rebelde. Deus disse para o seu atalaia, não temas as suas caras feias. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, pois tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de línguas difíceis, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido, pois eles não me querem escutar a mim, porque toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Disse-me mais ainda, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que eis de dizer. Ouve com os teus ouvidos e vai ter com o povo que vive preso no cativeiro. E falarás para o teu povo e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, que ouça o que deixe de ouvir. O atalaia de Deus foi na força do Espírito de Deus para falar com aquele povo que vivia no cativeiro, que moravam à beira de um rio. O atalaia de Deus passou 7 dias sentados no meio deles. Ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia no meio do povo de Israel.
quando ouvires uma palavra da minha boca, avisa da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se tu não avisares ao ímpio que ele saia do mau caminho, e se o ímpio morrer, e se tu avisar o que eu mandei falar para o ímpio morrerá no seu pecado, mas o sangue dele eu requererei da sua mão. Se tu avisar o ímpio o que eu te mandei dizer, e se o ímpio não te ouvir, o que eu mandei tu falar para ele, então tu ficarás limpo do sangue do ímpio. Semelhantemente, quando eu mandar tu avisar para o justo, que se desviou da justiça, agora está praticando a iniquidade. Agora tu vai avisar para o justo, que se ele morrer, porque se desviou-se da verdade e passou a confiar na mentira, diga para o justo que se desviou da justiça para seguir a injustiça, que as obras de justiça que ele fez quando era justo foram apagadas da minha memória, diz Deus. Se tu avisar o justo que se desviou da verdade, da justiça, para seguir a injustiça, e se ele não se converter do seu mau caminho, depois que foi avisado que ele iria morrer, tu estás limpo do sangue dele. Mas se tu avisar ao justo para que ele não peque, e se ele não pecar, não morrerás, certamente viverás, porque deu crédito ao teu aviso, e tu livraste a tua alma da morte. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ali me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então me levantei e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio. Então caí com o rosto em terra. Então entrou o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse, entra para dentro da tua casa e fica esperando a minha palavra. Enquanto eu não falar contigo, tu vai ficar mudo e não vai falar nada para este povo rebelde. Não repreendas a nenhum dos rebeldes por sua própria vontade, ou com suas próprias palavras. Quando eu falar contigo, então eu abrirei a tua boca, e tu falarás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe de ouvir. Mas um dia eles vão saber que eu levantei no meio deles uma atalaia, para avisar o grande perigo que eles estavam correndo, por se desviarem do santo caminho da verdade para seguirem o caminho da mentira. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o que o atalaia de Deus avisou para o povo rebelde do passado, o atalaia de Deus do século XXI está avisando para o povo religioso que estão se rebelando contra a Santa Palavra de Deus no século XXI. Que se eles não se voltarem para a Santa Palavra de Deus, vão morrer queimados no fogo eterno. Mas se eles se converterem dos maus caminhos, da mentira, não morrerão queimados no fogo eterno. Que o justo não deve confiar na sua própria justiça, mas deve confiar somente na justiça de Deus. Tem muitos pregadores na terra hoje no século XXI, pregando para os seus fiéis e ouvintes que salvo uma vez, salvo para sempre. Mesmo que se desvie da palavra de Deus, continua salvo. Existe uma contradição destes pregadores contra as santas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, porque não se encontra de Gênesis ao Apocalipse nenhuma palavra dizendo que quem se desvia da santa palavra de Deus aqui na terra tem salvação eterna e o direito de entrar na cidade santa. Deus disse para o seu atalaia Ezequiel, veja, Ezequiel 33, versículo 1 a 20. Deus, no capítulo 33 de Ezequiel, Deus manda o seu atalaia pregar para o povo rebelde de Israel. Deus manda outra vez o seu atalaia pregar para o povo rebelde que se rebelaram contra a sua santa palavra. O mesmo que Ezequiel fez naquele tempo para aquele povo rebelde, o atalaia do século XXI está fazendo para o povo que se rebelaram contra a santa palavra de Deus no século XXI. Esta já é a mensagem de número 177 que Deus revela para o seu atalaia no século XXI. Com a mesma mensagem de Ezequiel, estamos avisando para o povo religioso do século XXI
que eles se convertam destas apostasias e voltem-se para a santa palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas, porque o povo religioso do século XXI não estão fazendo diferença do povo religioso do tempo do profeta Ezequiel. É as mesmas teimosias contra a palavra de Deus, e ainda diz que está tudo bem. Como atalaia de Deus no século XXI, nós estamos avisando qual é o bom caminho e que os religiosos da terra andem por este bom caminho. Nós ficamos limpos do sangue de quem ouvia a nossa mensagem num decreto. Deus nos tem constituído como atalaia no século XXI. Nós ouvimos aquela mesma voz que falou com Ezequiel. Eu te constituí como atalaia no século XXI. Portanto, ouve da minha parte, ou da minha boca a palavra, e da minha parte dar-lhe aviso. As nossas mensagens são escritas para dissuadir os ímpios do seu mau caminho. Se eles, ao ouvirem a nossa mensagem, não quiserem dar crédito, nós ficamos limpos do sangue dos ímpios e de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Não nos omitimos de falar tudo o que Deus nos manda falar nas nossas mensagens de aconselhamento. Tudo o que nós pregamos nas nossas mensagens tem o aval de Deus. Não falamos nada da nossa própria vontade, da nossa própria mente. Tudo o que nós pregamos é com base nas Escrituras Sagradas, porque nós cremos nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Nós andamos passo a passo com as Escrituras Sagradas. Nós estamos apenas repassando para os religiosos do século XXI as mesmas palavras dos profetas de Deus. O Senhor fala conosco e diz assim: diga para o povo religioso do século XXI: eu, o Senhor vosso Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, ó religiosos da terra, porque vocês deixam de ouvir os meus enviados, ou os meus atalaias que eu estou levantando no século XXI para dar ouvido aos mestres das religiões da terra. Portanto, ó meu atalaia, diz para este povo religioso da terra: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, ou seja, no dia que ele se rebelar contra as minhas santas palavras. E quanto à impiedade do ímpio, no dia que ele se converter, não se fará lembrança da sua impiedade, porque se converteu da sua impiedade. E nem o justo poderá viver no dia que ele pecar contra a palavra de Deus. Se rebelou contra a palavra de Deus. Um ímpio convertido para Deus é um justo, e um justo desviado para Deus é um ímpio. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e se este justo confiar na sua própria justiça, e se desviar dos caminhos da justiça, e for praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça que praticou será lembrada na presença de Deus, mas na injustiça que cometeu morrerás nela. Também, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e se o ímpio se converter e for praticar a justiça e a retidão, e se este ímpio devolver o que ele tinha furtado e andar nos estatutos da vida, certamente viverá e não morrerás. E das suas más obras que tinha praticado quando era ímpio, não se fará memória delas. Praticou a justiça e a retidão, por elas viverás e não morrerás. Diz o Senhor Deus: tem muitos religiosos na terra dizendo que o meu caminho não é reto. Mas qual será mesmo o caminho que não é reto? É os meus caminhos ou é os caminhos dos religiosos da terra, que estão se rebelando contra as minhas santas palavras na terra? Os meus caminhos são retos e não há injustiça nos meus caminhos, diz Deus. Quem andar pelos meus caminhos, diz Deus, nunca será confundido e desenvergonhado no juízo final. O caminho que não é reto é o caminho de muitos religiosos da terra. Quando o ímpio se converter do seu mau caminho e praticar a justiça e a retidão, eu escreverei o seu nome no livro da vida. Se o justo se desviar da justiça e for praticar a iniquidade e a injustiça aqui na terra, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Eu tenho poder para escrever os vossos nomes no livro da vida, também tenho poder para riscar os vossos nomes do livro da vida.
Cada um será julgado conforme as obras que praticou aqui na terra, até o fim da sua vida terrena. Quem terminou a sua vida terrena praticando obras de justiça, vai descansar nas obras de justiça que praticou no fim da sua vida terrena aqui na terra. Quem terminou a sua vida terrena aqui na terra praticando obras de injustiça, vai descansar nas suas obras de injustiça que praticou aqui na terra também, no fim da sua vida aqui na terra. Veja Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos e dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Os amados ouvintes ouviram agora, há pouco, Deus falando pela boca do seu atalaia, que tem poder de escrever os nomes de quem se converte no livro da vida. Também tem poder de riscar os nomes de quem se desvia da palavra de Deus aqui na terra. Nós não falamos nada que não tenha a sua base nas Escrituras Sagradas. Tudo que nós falamos, nós provamos dentro das Escrituras Sagradas. Veja Apocalipse 3, 1 a 6. Ao anjo que está na igreja de Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram vestidos de brancos, porquanto são dignas. Ao que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei os seus nomes diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, um atalaia de Deus não ensina ao povo religioso da terra nenhuma coisa que não tenha base nas Escrituras Sagradas. Tudo o que nós pregamos é com base nas santas palavras de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não se assuste com o que eu vou dizer agora para os nossos amados irmãos e ouvintes. No século XXI, já tem mais de 90% das religiões da terra que não estão entendendo as Escrituras Sagradas nos seus originais. Embora falem tanto em Deus nas suas religiões aqui na terra, mas prática da palavra quase nada, só teoria. Teoria na presença de Deus não vale nada. O que vale na presença de Deus é a prática da palavra, e isso pouco está se importando os religiosos do século XXI. Se Deus diz que não apoia a hipocrisia dentro das igrejas, como é que o povo são hipócritas dentro das igrejas? Se Deus desse apoio à hipocrisia dentro das igrejas, ele tinha dado apoio aos fariseus no seu tempo em que ele esteve aqui nesta baixa terra. Quem pode me provar que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, deu apoio aos fariseus? Ninguém na terra está percebendo que quem está predominando na terra no século XXI é o farisaísmo. Quem prova tudo isso que nós estamos falando é as Escrituras Sagradas. Só pode concordar com o atalaia do século XXI aqueles que têm o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode fazer lembrar todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando esteve aqui nesta baixa terra. Veja João 14, 26. Para os homens naturais, o atalaia do século XXI está louco e delirando, porque foi assim que os fariseus disseram com o Senhor Jesus Cristo, que ele tinha perdido o juízo e proibiam os seus fiéis de escutá-lo. Veja João 10, 11 a 20. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar o que o nosso pastor celestial manda falar. Vai surgir dentro do próprio cristianismo
irmãos que vão zombar do atalaia de Deus e vão até proibir irmãos de ouvir a nossa mensagem, porque muitos vão achar que as nossas mensagens é uma loucura. Não precisa nem os irmãos me dizerem que tem irmãos que fazem parte até do ministério que vai proibir dos irmãos de ouvir as minhas mensagens. O Atalaia de Deus está sendo avisado que muitos líderes religiosos da terra vão dar sinal vermelho para as mensagens, mandando parar. Mas o Atalaia de Deus não vai parar no sinal vermelho dos homens, porque o Deus que constituiu o seu Atalaia na terra no século XXI está dando sinal verde para as nossas mensagens e mandando ir em frente e não parar no sinal vermelho dos homens religiosos da terra. O Atalaia de Deus só confia em quem nós devemos confiar, como disse Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Neste aprisco do bom pastor, o pasto é verde. Não é pasto vermelho para as ovelhas comerem e morrerem, porque pasto vermelho mata as pobres das ovelhas. O pasto que dá vida às ovelhas é pasto verdes e águas cristalinas. Naquele aprisco que Davi fala no Salmo 23, aquele é o aprisco verdadeiro, que mercenário não habita, porque no aprisco do bom pastor só tem um pastor, e o nome deste pastor é o Senhor Jesus Cristo. Davi diz que o seu pastor lhe dá pasto verde e água limpa. O pastor de Davi não é como aqueles pastores do tempo de Ezequiel, que pisavam o pasto com os pés e enlameava a água para as ovelhas beberem. Veja Ezequiel 34, 18 a 24. Deus aqui, usando o seu atalaia, ele diz que está contra os pastores de Israel, porque eles estão comendo a carne das ovelhas, bebendo sangue e se vestindo da lã das pobres ovelhas. O profeta diz que os pastores comiam o bom pasto e o que sobrava pisava com os pés para as ovelhas comerem e enlameava água para as ovelhas beberem. Deus, olhando dos céus, viu aquela maldade daqueles pastores e levantou o seu atalaia no meio do povo religioso de Israel para fazer uma promessa de levantar na terra um pastor que tivesse amor pelas ovelhas, um pastor que não comesse a carne das ovelhas, nem bebesse o sangue das ovelhas, nem se vestisse da lã. Deus não fez uma promessa de levantar na terra muitos pastores, fez uma promessa de levantar na terra um só pastor para cuidar do seu rebanho na terra. Veja Ezequiel 34, 23 e 24. Como é o nome deste pastor que Ezequiel profetizou no seu tempo? Que havia de vir na terra para apacentar o rebanho de Deus aqui na terra? Veja o nome deste pastor, João 10, 11 a 16. E Hebreus 13, 20 a 21. 1 Pedro 2, 21 a 25. Como é o nome do pastor e bispo das nossas almas? Ou como é o nome do pastor e bispo das almas dos religiosos da terra? Quer saber como é o nome do pastor dos religiosos da terra? Faça uma visita nas igrejas dos religiosos da terra e, chegando na porta da igreja, pergunte para um porteiro como é o nome do pastor desta igreja. Aguarde a resposta para você ouvir como é o nome do pastor daquela igreja. Será que você vai ouvir do porteiro que o nome do pastor daquela igreja é o Senhor Jesus Cristo? Vai ser muito difícil você encontrar uma igreja na terra que tenha o Senhor Jesus Cristo como seu pastor, ou como pastor daquela igreja. Que valor tem nas igrejas da terra aquelas palavras de Ezequiel 34, 23 e 24, João 10, 1 a 16? Ezequiel profetizou de um só pastor. O Senhor Jesus Cristo confirma aquela profecia de Ezequiel, dizendo: eu sou o pastor profetizado por Ezequiel. Na igreja de Deus aqui na terra só tem um pastor e um só rebanho em toda a face da terra. O atalaia de Deus é um homem mais errado que tem na face da terra. Por que o atalaia de Deus é um homem mais errado que tem na face da terra? Porque o atalaia de Deus não concorda com os homens intitulados pastores nas igrejas dos religiosos do século XXI. E por isso nenhum religioso aceita o atalaia de Deus como um homem que esteja certo e falando a verdade.
Muitos líderes religiosos acusam um atalaia de Deus de herege. Para muitos líderes religiosos, uma pessoa que não concorda com um homem titulado pastor é uma igreja. Não é uma igreja aqui na terra, diz eles. Esta pessoa é um herege sectário. Se o atalaia que Deus está levantando no século XXI for um herege sectário, então os profetas de Deus que viveram no passado foram os hereges sectários, porque eles não concordaram com os homens intitulados pastores nas religiões na terra no seu tempo. Qual é melhor para nós? Seguir os erros dos profetas de Deus ou é seguir a verdade dos homens intitulados pastores aqui na terra? Como um atalaia de Deus, nós aconselhamos aos religiosos da terra que é bem melhor para eles seguirem na terra os erros dos profetas de Deus do que seguir a verdade dos homens que são intitulados pastores na terra. Os profetas de Deus têm a aprovação de Deus, quanto que os homens que são intitulados pastores não têm a aprovação de Deus aqui na terra. Quem aprova um homem intitulado pastor aqui na terra é outro homem. Um homem é quem dá um título de pastor a outro homem aqui na terra. Eu, irmão Ferreira, atalaia de Deus no século XXI, tenho orado ao meu Deus para que Ele me revele se eu estou seguindo uma concepção errada aqui na terra. Que Ele me revele uma concepção certa. O Senhor Deus me fala profundamente ao meu coração e me diz para mim: a concepção certa está nas Escrituras Sagradas, que eu creio como inspiração divina. Quem crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divina não está errado, está certíssimo. A concepção verdadeira é crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Quem crê e pôr em prática o que está nas Escrituras Sagradas nunca será confundido nem envergonhado. Jamais uma pessoa se envergonhou porque creu nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Confundidos e envergonhados serão todos que não crerem nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. O Senhor Jesus Cristo disse: quem examinasse as Escrituras Sagradas, porque nelas estaria a vida eterna dos humanos da terra. Veja João 5, 39 a 40. Nós só encontramos o testemunho de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Não sabemos como os religiosos da terra vão se apresentar na presença do tribunal de Cristo com tantas desobediências às santas palavras do Senhor Jesus Cristo que estão nas Escrituras Sagradas. Muitos religiosos pensam que só porque ele um dia levantou a sua mão em uma igreja que tem um homem titulado pastor e aceitou Jesus como seu Salvador, isso é o suficiente para se salvar. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Jesus Cristo morreu na cruz para ser o autor de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Veja Hebreus 5, 8, 9. Não tem base nas Escrituras Sagradas para ensinar a ninguém aqui na terra que quem aceitar Jesus como seu Salvador já está salvo. Este apelo de muitas igrejas que fazem depois de um culto, perguntando quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, não está correto. Jesus disse: aprendam de mim, Mateus 11, 29. Aonde Jesus ensinou este tipo de doutrina para os religiosos da terra? Que depois de um culto fizesse um apelo para os ouvintes perguntando quem queria aceitar Jesus como seu Salvador? A salvação do Senhor Jesus Cristo não é para quem lhe aceita como Salvador. A salvação do Senhor Jesus Cristo é para todos que lhe obedecerem. Levantar a mão em sinal de aceitação em um culto não é salvação. Corre um risco muito grande de que estas pessoas que levantam a sua mão em um culto, aceitando Jesus como seu Salvador, estarem se tornando prosélitos de uma religião aqui na terra. Conforme nos ensinou o Senhor Jesus Cristo em Mateus 23, 15. Se estas pessoas estiverem se tornando prosélitos, estão sendo salvas só porque levantaram a sua mão e aceitaram Jesus como Salvador? Jesus não pregou isso para ninguém aqui na terra, que quem lhe aceitasse como Salvador estaria salvo. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele mostrou muitos religiosos que levantaram a sua mão e lhe aceitaram como Salvador, mas não lhe obedeceram a sua santa palavra aqui na terra. Faziam tudo ao contrário do que Jesus ensinou quando esteve aqui nesta baixa terra.
Veja uma conversa de Jesus com os religiosos do seu tempo. Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 41 e 46. Aqui está o retrato de muitos religiosos que levantaram a sua mão, aceitaram Jesus como seu Salvador e naquele dia não vão ser salvos. O seu líder religioso nunca ensinou a estas pessoas o que se precisava fazer aqui na terra para se salvarem. Pensavam que só porque tinham levantado a sua mão e aceitado Jesus como Salvador, isso era o suficiente para ser salvos. Veja que Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. Nós expulsamos os demônios em teu nome. Outros vão dizer: nós levantamos as nossas mãos e te aceitamos como Salvador em uma igreja na terra. Sabe o que Jesus vai dizer para estes prosélitos naquele dia? Não vos conheço, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Ali vai haver choro e ranger de dentes, quando eles virem um povo que eles condenaram aqui na terra, chamando de sectários, de hereges, de inimigo, e este povo entrando para o reino de Deus, e eles serem lançados no fogo eterno, lugar que estava preparado por Deus para o diabo e os seus seguidores aqui na terra. Deus não fez o inferno para os humanos da terra. Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Só que os humanos da terra têm livre escolha aqui na terra. O povo da terra, por serem mal informados pelos seus líderes religiosos, pensam que vão entrar no reino de Deus vivendo de qualquer maneira aqui na terra. Vivendo de qualquer jeito. Vivendo aqui na terra de qualquer maneira. Outros pensam que só porque ele pertence a uma religião aqui na terra, só por isso vai entrar no reino de Deus. Ninguém se engane, só vai entrar no reino de Deus aqueles que obedecerem aqui na terra a sã doutrina do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus diz para os habitantes da terra hoje no século 21: o poder de salvar está com o meu Filho Jesus Cristo. Que vocês obedeçam, que vocês serão salvos. Quem obedecer ao meu Filho Jesus Cristo, diz Deus, não é condenado. O poder de salvar e de condenar está com o meu Filho Jesus Cristo, diz Deus para os religiosos da terra. Que vocês, humanos da terra, procurem obedecer a tudo quanto ele disse quando esteve nesta baixa terra, para que naquele dia vocês não se lamentarem, dizendo que curou no seu nome, que fez maravilha no seu nome, que até expulsou os demônios no seu nome. Está aqui na terra as Escrituras Sagradas, que os humanos da terra procurem se orientar por elas, ou se reger por elas. As Escrituras Sagradas ensinam dois caminhos: só vai para o inferno quem quiser. Quem examinar as Escrituras Sagradas com a inspiração divina, não escolhe o caminho do inferno. Quem examina as Escrituras Sagradas com a inspiração divina, não escolhe caminhar para o inferno, mas sim escolhe caminhar para o céu de glória, aonde está Deus, onde Deus reina, porque lá só tem amor e fidelidade. Veja João 14,6. Ninguém entra no reino de Deus desobedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Quando se diz ninguém, é ninguém vai entrar no reino de Deus seguindo outro caminho além do Senhor Jesus Cristo. O sábio Salomão disse em Provérbios 14:12, 15:24, 16:25. Ele diz: há um caminho que para os homens parece direito, mas o seu final é um caminho de morte. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que é aqui embaixo, aqui na terra. Sabe qual é o caminho que para os humanos da terra parece direito e o final é o caminho de morte? É o caminho que a maioria dos religiosos da terra andam hoje no século XXI. É o caminho que o mundo anda. Caminho largo e espaçoso, porta larga e espaçosa. Por este caminho e por esta porta são multidões e multidões que trilham por este caminho e entram por esta porta. Porque é o caminho da libertinagem. Cada um faz o que bem quiser e que lhe parecer bem aos seus olhos, e ninguém diz nada. E ninguém fala nada contra. Muitas religiões estão demolindo os seus templos, as suas igrejas, porque são pequenas. Porque a porta é estreita. Estão construindo igrejas com portas bem largas para que o mundo possa entrar nas suas igrejas. Muitos religiosos da terra, por não examinarem as Escrituras Sagradas, pensam que o caminho largo
é o caminho que leva para o céu e que é o caminho da vida. E não sabem eles que o caminho é um caminho de morte, este caminho largo e espaçoso, porta larga e espaçosa. Disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, 13 e 14. Muitos religiosos pensam que no dia que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o seu nome foi escrito no livro da vida e nunca poderá ser riscado. É como já falamos na nossa mensagem, que o Senhor Jesus Cristo tem poder para escrever o nome de uma pessoa que se converte, escrever o seu nome no livro da vida. Muitas pessoas pensam que depois de ser escrito o seu nome no livro da vida, nunca mais pode ser riscado. Pode sim. Se você permanecer no caminho santo até o fim da sua vida terrena, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Mas se esta pessoa se desviar do santo caminho para seguir o mau caminho que ele tinha andado antes da sua conversão, e se ele passar a crer nas Escrituras Sagradas, o seu nome será escrito no livro da vida. Mas se ele discordar das Escrituras Sagradas, esta pessoa será arriscado o seu nome do livro da vida, e o seu estado é pior do que quando conhecia o verdadeiro caminho santo. Será que uma pessoa que conheceu o caminho santo de Deus resolveu voltar para o mau caminho, o nome desta pessoa ainda continua escrito no livro da vida? Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. O livro da vida é a memória de Deus. Quando uma pessoa pratica obras de justiça, está na memória de Deus escrito as obras de justiça, ou seja, boas obras. Se esta mesma pessoa que praticou as obras de justiça, ou seja, boas obras, agora esta mesma pessoa se desvia para os maus caminhos, para as maus obras, para as obras de injustiça, agora as obras de justiça, ou seja, as boas obras que esta pessoa fez quando era justo, foram apagadas da memória de Deus. Agora foi riscado da memória de Deus as boas obras, e foi escrito na memória de Deus as obras de injustiça que a pessoa está praticando, para prestar conta no último dia, no dia do juízo, porque cada um vai ser julgado conforme as suas obras que tiver feito no fim da sua vida terrena aqui na terra. Como nós já falamos na nossa mensagem, e estamos repetindo porque se faz necessário que se fale outra vez para os amados ouvintes. Tudo que o Atalaia de Deus falou nesta mensagem tem base nas Escrituras Sagradas. Quando os amados ouvintes forem ouvir uma mensagem de um Atalaia de Deus, acompanhem as mensagens com as Escrituras Sagradas nas suas mãos, para você conferir se realmente a nossa mensagem tem base nas Escrituras Sagradas. Tenham muito cuidado para não serem enganados com doutrinas falsas e antibíblicas, que não tem nenhuma base nas Escrituras Sagradas. Como Atalaia de Deus, nós estamos avisando para os humanos da Terra que a Terra está cheia de falsas doutrinas. Examinem as doutrinas que tem nas religiões da Terra, se realmente está de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. O único escape para os religiosos da Terra está nas Escrituras Sagradas, que vocês obedeçam às Escrituras Sagradas nos seus originais, sem acrescentar, sem nenhum tio e nenhum cedilha. Se Jesus Cristo disse que Ele é o bom pastor e que os homens não são os pastores, mas são mercenários, em nome do Senhor Jesus Cristo, acredite para não serem reprovados naquele grande dia que se aproxima e está tão perto. Desperta, desperta, ó religioso da terra. O Senhor Jesus Cristo está voltando para levar da terra um povo seu zeloso de boas obras, que os seus nomes foram escritos no livro da vida e nunca foi riscado, porque este povo perseveraram no santo caminho que foi ensinado por o único pastor e bispo das nossas almas. Este povo pertenceram aqui na terra a um só rebanho e creram em um único pastor. Nunca tiraram a glória do seu pastor para dar aos mercenários. Este povo zeloso de boas obras eram chamados por muitos líderes religiosos, pelos seus fiéis, de sectários, de hereges e de inimigos, porque eles não aceitavam na igreja do Senhor Jesus Cristo um homem titulado pastor, nem aceitavam a cobrança do dízimo. Muitos líderes religiosos diziam para os seus fiéis
em culto de doutrinas que uma igreja que não tinha um pastor e nem cobrava o dízimo, esta igreja não era de Deus. E por isso diziam que uma igreja que não tinha um pastor e nem cobrava o dízimo não era uma igreja de Deus. Era uma seita e uma heresia. Perguntamos para os nossos amados ouvintes: quem vai ter vitória no último dia? É quem aceitou Jesus como Salvador ou é quem aceitou Jesus como seu único pastor aqui na terra? Qual é a igreja que vai triunfar no último dia? É a igreja que o Senhor Jesus Cristo é o pastor ou é as igrejas pastoreadas pelos mercenários? Qual é a igreja que está preparada para subir ao encontro de Jesus Cristo na sua vinda? É a igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo ou é as igrejas que pagaram o dízimo? Quem vai ter vitória no último dia? É o povo da graça de Cristo ou é o povo da lei que pagaram o dízimo? Você sabia, amado ouvinte, que quem paga o dízimo como garantia de salvação está profanando o sacrifício do Filho de Deus que ele fez na cruz do Calvário? Qual é o castigo que vão receber quem profanou o Espírito da graça aqui na terra? Veja Hebreus 10, 29. O castigo de quem profanar o Espírito da graça de Deus é pior do que o castigo do povo da lei do velho pacto. Quem profanar o Espírito da graça, não tenha dúvida que passará pela segunda morte. O povo da lei de Moisés ainda tinha uma chance de vida depois da sua morte física. Agora os que profanarem o Espírito da graça de Deus não terão nenhuma chance de vida depois da morte física. Veja o lugar que está preparado para os profanadores da graça de Deus aqui na terra. Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 6 a 15. Ficarão de fora da cidade santa e não poderão entrar na cidade santa os que profanaram o sangue do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e profanaram o Espírito da graça de Deus aqui na terra. Amado ouvinte, você nunca ouviu ninguém na terra fazer uma pregação falando sobre o assunto que nós estamos falando na nossa mensagem. Somente um atalaia de Deus pode pregar uma mensagem desta natureza, porque nós estamos na torre de vigia e Deus nos revelando tudo o que em breve vai acontecer com o povo religioso aqui na terra, que nem querem ouvir os enviados de Deus e ainda proíbe os seus fiéis que querem ouvir os enviados de Deus. Amado ouvinte, no dia em que você ouvir alguém falar mal das mensagens do atalaia de Deus, repreenda no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o atalaia de Deus não está fazendo as mensagens da sua própria vontade. Se fosse da minha própria vontade, eu não escreveria nenhuma folha de papel. Se esta geração do século XXI não crer e nem aceitar as mensagens do atalaia de Deus no século XXI, as gerações futuras vão crer e aceitar as mensagens do atalaia de Deus. Para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra, para repreender o povo religioso da terra. Deus nunca levantou um atalaia na terra quando o povo religioso estava obedecendo a Deus aqui na terra. Quando Deus levantava o seu atalaia no meio dos religiosos, é porque o povo estava em desobediência a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Porque Deus levantou o profeta Isaías no meio do povo religioso. Porque Deus levantou o profeta Jeremias no meio do povo religioso. Porque Deus levantou o profeta Ezequiel no meio do povo religioso. Porque Deus levantou o profeta Zacarias no meio do povo religioso. Porque Deus levantou o seu filho no meio do povo religioso. Porque Deus está levantando o seu atalaia no século XXI. Se os amados ouvintes souberem responder porque Deus levantou os profetas no passado, saberão também responder porque Deus está levantando o seu atalaia no século XXI. Se os amados irmãos e ouvintes desprezarem as mensagens do atalaia de Deus, o atalaia que Deus está levantando no século XXI, fiquem sabendo que estão desprezando um enviado de Deus. Porque Deus está levantando o seu atalaia no século XXI, porque houve a mesma necessidade que Deus teve de levantar os atalaias do passado. Deus viu a mesma necessidade no século XXI, para levantar mais um dos seus atalaias na terra no século XXI, para mostrar para o povo religioso da terra o que em breve vai acontecer com o povo religioso aqui na terra.
porque não querem obedecer às santas palavras de Deus hoje no século XXI. Quando Deus levanta o seu atalaia na terra, é porque Deus ama o povo da terra, e Deus não tem prazer em ver o povo da terra lhe desobedecerem na terra. Quando Deus levanta o seu atalaia na terra, é para que haja um despertamento no povo religioso da terra. Se o povo religioso da terra não quiserem ouvir o atalaia de Deus, o atalaia de Deus fica limpo do sangue dos que não quis ouvir a mensagem do atalaia de Deus, a mensagem de aconselhamento, para que naquele dia ninguém diga que nunca tinha ouvido alguém falar o que estava para acontecer com o povo religioso aqui na terra. Aqueles que a nossa mensagem não lhe alcançaram, ainda pode se desculpar naquele grande dia que vai vir sobre toda a face da terra. Deus tem um dia determinado para fazer justiça com o povo da terra. O povo do século XXI não estão fazendo diferença do povo do tempo de Noé. Talvez esteja pior do que no tempo de Noé. Porque a população do século XXI é bem maior do que no tempo de Noé. Como atalaia de Deus, nós vemos que as santas palavras do Senhor Jesus Cristo estão todas se cumprindo no século XXI, no terceiro milênio. Como ele disse, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho de Deus. O que nós podemos ver é que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima e está bem perto, porque a corrupção é grande na face da terra. A cada dia que se passa, surge mais religiões na terra. Não é para falar para o povo religioso da terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, mas para profanarem o sangue do Espírito da graça de Deus na terra. Que bom que surgisse mais religiões na terra, para preparar o povo religioso da terra para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas poucos religiosos da terra estão se importando com a volta do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo muitas igrejas que no passado foram fervorosas em pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, agora, no século XXI, estão amornando e pouco se fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta já é a mensagem de número 177 que Deus revela para o seu atalaia no século XXI. A missão do atalaia do século XXI é falar em todas as suas mensagens sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A preocupação de um atalaia de Deus é com um reino celestial. Pouco nos importa este reino material e terreno, aqui do mundo que jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sobre o maligno. Veja 1 João 5, 19 a 21. Sabemos que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para nós conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos no que é verdadeiro. Isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que predomina na terra hoje no século XXI é a idolatria. Uma das idolatrias mais abomináveis é a idolatria do dinheiro. O apóstolo Paulo diz que este tipo de idolatria irrita a Deus. Veja Colossenses 3, 1 a 6, Efésios 5, 1 a 6. Tudo isso irrita a Deus. E por causa dessa maldita idolatria do dinheiro, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque os que amam o dinheiro são idólatras, e a raiz de toda espécie de males vem do amor ao dinheiro. Veja 1 Timóteo 6, 3 a 14. Este mal está enraizado em mais de 90% das religiões da terra. Até as igrejas conservadoras já estão se preocupando muito com o dinheiro. E esta idolatria precisa ser expurgada das igrejas conservadoras. Vamos ver os conselhos do servo de Deus, o apóstolo João. Ele diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar na sua vinda, não fiquemos nós confundidos e envergonhados na sua volta. Veja 1 João 2, 28. Quem já imaginou o quanto vai ficar de religiosos no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, confundidos e envergonhados, porque não permaneceram até o fim da sua vida terrena, conservando a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. O povo religioso duvida das Escrituras Sagradas. Ninguém se engana, as Escrituras Sagradas é o manual dos cristãos. As Escrituras Sagradas é a bússola que leva os humanos da terra para o porto da salvação.
Fora das Escrituras Sagradas, todo piloto anda sem rumo para o abismo de perdição. Quem andar por terra ou pelo mar, obedeça a bússola para o navio não se naufragar. Se for pelo ar, obedeça a bússola para não perder o controle do avião. A bússola está indicando o caminho certo. Quem não obedecer à bússola não chegará no porto da salvação. Não tenha dúvida, a bússola que eu estou falando para o amado ouvinte é as Escrituras Sagradas. Quem se reger por elas está seguro, sem nenhum perigo de perdição aqui na terra. A maioria do povo religioso da terra tem feito das Escrituras Sagradas uma fonte de renda, uma fonte de lucro. Nunca as Escrituras Sagradas foram tão rejeitadas pelos religiosos da terra como agora no século XXI, no terceiro milênio. As Escrituras Sagradas é só um faz de conta como brincadeira de criança. Como atalaia de Deus, estou avisando para o povo religioso da terra: ou se volta a crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas, ou a vergonha vai ser grande no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. É como disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28. Quem não estiver permanecendo na santa palavra do Senhor Jesus Cristo ficará confundido e envergonhado no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, o que vai valer no dia da volta do Senhor Jesus Cristo não é conhecimento das Escrituras Sagradas. O que vai valer no dia da volta do Senhor Jesus Cristo é a prática das Escrituras Sagradas. Naquele dia não vai adiantar dizer que tinha tanto conhecimento das Escrituras Sagradas. Jesus vai dizer para os tais: por que vocês me chamavam Senhor, Senhor, e não obedeciam às minhas santas palavras que estão nas Escrituras Sagradas? Veja Lucas 6,46. Para todos que conheciam as Escrituras Sagradas e não obedeceu, o Senhor Jesus Cristo vai dizer naquele dia: não sei de onde vocês são, não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticavam a iniquidade. Veja Mateus 7, 22 e 23, Mateus 13, 41 43, Mateus 25, 41 46, Lucas 13, 22 a 28. Amados irmãos e ouvintes, não brinque com as Escrituras Sagradas. Por quê? Quem brinca com as Escrituras Sagradas está brincando com fogo. Não se brinca com o fogo de Deus. O fogo de Deus não há quem controle, não há quem apague, porque o nosso Deus é um fogo devorador, como está escrito em Hebreus 12, 24 a 29. Por enquanto, os amados irmãos e ouvintes estão ouvindo uma advertência do atalaia de Deus aqui na terra, no século XXI. Quem rejeitar o atalaia de Deus está rejeitando a Deus, porque um atalaia é um porta-voz de Deus na terra. É como disse o nosso Divino Mestre em Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita está rejeitando a mim e aquele que me enviou. Quem foi quem enviou o Senhor Jesus Cristo a esta baixa terra? Todos os humanos da terra sabem quem enviou Jesus Cristo a esta baixa terra. Quem enviou Jesus Cristo a esta baixa terra foi Deus, nosso Pai Celestial. Você acabou de ouvir agora há pouco o Senhor Jesus Cristo dizendo que quem rejeitar um dos seus atalaias está rejeitando a Ele e a seu Pai que Ele enviou. Amados irmãos e ouvinte da mensagem do irmão Ferreira, do Atalaia de Deus, muito cuidado com a voz do inimigo das nossas almas, porque o inimigo vai falar para os irmãos que não aceitem estas mensagens do irmão Ferreira, que não escutem essas mensagens do irmão Ferreira. Este espírito miserável, pobre, cego e nu, não morreu, continua vivo na terra. Veja João 10, 19 e 20. Este mesmo espírito proibindo o povo de ouvir uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo estava pregando, que era a mensagem do bom pastor. Os líderes religiosos disseram que Jesus estava louco e tinha perdido o juízo, e proibiam os seus fiéis de escutá-lo. Quando os irmãos receberem uma mensagem do irmão Ferreira, escutem com muita atenção, não duvidem do Espírito que está revelando esta mensagem para o Atalaia de Deus, do século XXI, terceiro milênio. O Espírito que está revelando estas mensagens para o Atalaia do século XXI é o mesmo Espírito que deu inspiração para os homens santos de Deus escreverem as Escrituras Sagradas. Veja Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16, 2 Timóteo 3, 14 a 17, 2 Pedro 1, 16 a 21.
Um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Não acrescentamos, nem diminuímos, nem um tio e nem um cedilhas. Apocalipse 22, 18 e 19. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho de Deus, que Deus está revelando para os religiosos da terra. É o conselho que Deus está revelando para o seu atalaia da última hora, com uma palavra original. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Um atalaia de Deus se rege pela bússola de Deus. Um atalaia de Deus se orienta pela bússola de Deus. E quem se orienta pela bússola de Deus, não há nenhum perigo de andar errado em caminhos duvidosos. O caminho duvidoso é o caminho das religiões da terra, porque não querem se orientarem pela bússola de Deus, que é as escrituras sagradas. Um atalaia de Deus não está preocupado em fazer prosélitos para seguir uma religião aqui na terra. Um atalaia de Deus está preocupado em que os religiosos da terra obedeçam à bússola de Deus para não andarem no caminho da perdição. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém.